Povo querido, juntos mais um dia, muito bom estar aqui. Espero que você esteja bem. A gente tem orado pelas famílias, pela turma da igreja e a gente retoma agora a leitura do texto e a nossa meditação no texto também. Então, sem perda de tempo, vamos já passar para o texto. A gente vai ler o capítulo 1, nós vamos ler do verso 21 ao verso 45. Eu queria que você me acompanhasse na leitura, tá bom? Então pega a sua Bíblia, prepara, se você puder fazer isso, nesse momento, para que a gente possa meditar no texto, então. Nós estamos no estudo 13, na aula 13. Viemos da semana passada com 2 semanas com o Antônio falando sobre um pouquinho sobre esse ambiente judaico, sobre a formação desse ambiente. É importante para que a gente entenda o texto e aí a gente volta agora no texto. Então, o título que eu estou apresentando para esse conjunto de textos e a reflexão que eu vou trazer é o Rei Compassivo. Essa palavra compassivo vem de compaixão, e paixão vem de uma palavra grega, pathos, que significa afeto, sentimento, aquilo que toca as tuas entranhas, aquilo que de alguma forma te apaixona, assim. Pathos vem e gera a palavra paixão, aí a gente coloca mais uma partículazinha, compaixão. Compaixão é sentir junto. Compaixão é ser afetado junto, de alguma forma. Tem outras palavras que a gente conhece aí no nosso dicionário. Simpático vem exatamente desse mesmo radical, pathos. Simpático, antipático. Então tudo isso tem a ver com esse sentimento que nos afeta profundamente. Nós vamos perceber que o nosso rei, ele é o Messias e ele não caminha de uma maneira automática no meio do povo. Ele vem pregar o reino, ele vem pregar a salvação de Deus e ele é profundamente afetado pela vida, pelas dores, pelos choros, pelas dificuldades do povo, e ele vem trazer a esse povo a maior e melhor mensagem, que é a mensagem de salvação, a mensagem de libertação, a mensagem de transformação e de cura. Bom, então vamos dar uma olhada no nosso texto. E ele vai começar no capítulo 1, do verso 21 ao verso 45. E essa parte do texto fala sobre uma das viagens missionárias de Jesus. Então, o ministério de Jesus na Galileia, é isso que está escrito aí, o ministério de Jesus na Galileia se destaca por 3 viagens missionárias, nas quais Cristo sistematicamente levou a sua mensagem a todas as partes da Galileia. A primeira e a terceira dessas viagens são contadas aqui por Marcos. Então deixa eu só relembrar você um pouco do mapa da geografia da Palestina nessa época. Então a gente tem aqui o mapa que a gente já viu, esse mapa aqui em outros encontros, mais de uma vez inclusive. A gente tem aqui abaixo, mais ao sul, nós temos aqui a região da Judéia. Dentro da região da Judéia nós temos Jerusalém, temos Betânia, Hebron, Emaús, ok? Belém, a gente tem todas essas cidades aqui. Um pouquinho nessa região central aqui nós temos Samaria, ok? A gente conversou também um pouquinho sobre Samaria, Decápolis aqui do lado, o território dos Gerazenos, Genezarenos, como queira chamar, Pérea aqui do lado, e você tem mais ao norte a Galileia. Se você continuar subindo, você chega na região Ciro-Fenícia, que também é citada no texto bíblico. Então é dentro dessa região aqui que o ministério está se desenvolvendo. Aqui a gente tem a cidade de Cafarnaum, por exemplo, que é exatamente uma das cidades que o texto de alguma forma faz menção. Ok? Então vamos ler o texto. O nosso texto, ele vai trabalhar pelo menos 5 questões, ou 5 episódios, 5 situações dentro dessa caminhada que Jesus vai fazer. Ele vai
falar sobre, de 21 a 28, sobre a cura do endemoniado em Cafarnaum. Então, queria que você lesse comigo, ou ouvisse a minha leitura. Então, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Verso 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Era costume, a sinagoga se reunia, você já ouviu falar sobre sinagoga, já sabe o que é, e era costume que alguém fosse convidado para poder ensinar, e Jesus estava sempre dentro desses ambientes e era sempre convidado para isso. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E aí eu quero que você preste atenção como que o autor bíblico está firmando, está sublinhando essa perspectiva da autoridade. Cristo não ensina como os escribas, não ensina como os outros, ele é alguém que ensina com autoridade, e essa autoridade é reconhecida por quem o ouve. É reconhecida pelo autor do texto, que sublinha isso, mas é reconhecida também por quem o ouve. Então, o verso 23 vai dizer: E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Olha o sinal de autoridade. Dá uma ordem sem muita história, sem muita conversa, dá uma ordem direta, dá uma ordem imperativa aqui, e o espírito tem que atender. Então o espírito imundo, no verso 26, agitando-o violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. E o verso 27 resume o que está acontecendo ali. O que o autor quer mostrar? Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, de novo, o autor sublinha, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Cristo é aquele que tem autoridade. E o verso 28, e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Então a Galileia é esse lugar que Jesus, de alguma forma, a sua fama está se expandindo. A gente poderia, evidentemente, esses textos, eu não escolhi esse texto para estar esmiuçando, mas a gente poderia conversar um pouco sobre as circunstâncias que acontecem aqui no texto. Mas o que o autor precisa e quer afirmar, e a gente não pode perder de vista o que o autor quer afirmar, é a autoridade de Cristo sobre os espíritos imundos. E a gente está afirmando, inclusive, com isso, que Jesus lida com os espíritos imundos, como demônios, como espíritos que não são da parte de Deus. Então a gente crê na existência deles, crê que são perturbadores, crê que são contra inimigos da obra de Deus, são articuladores do mal, são instrumentos do mal e da maldade, e Cristo se posiciona contra eles, e a gente precisa também nos posicionarmos contra eles. Depois, verso de 29 e 31, a cura da sogra de Pedro. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Parece que é uma base deles. Os discípulos foram chamados em Cafarnaum, eles moram por lá. A sogra de Simão estava de cama. Pedro tinha esposa. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela, Jesus a toca, pega pela mão e fez com que ela se levantasse, e a febre a deixou, e ela passou a servi-los. De novo, o autor mostra a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. De uma maneira terna, de uma maneira compassiva, de uma maneira interessada, Jesus ouve o que as pessoas pedem, ele se dirige, ele toca nela, e o autor
apesar de não usar a palavra autoridade aqui, ele mostra autoridade quando Jesus, de uma maneira muito simples, sem muito floreio, bem direta, ele toca, ele faz com que ela se levante, e ela se levanta e a febre a deixa imediatamente. É essa maneira que Marcos está narrando esse texto. Verso 32 vai dar um testemunho, então, que aquele lugar, que aquele ambiente foi um ambiente de muitas curas, de muitos sinais, de muitas sinais e curas que Jesus estava fazendo. Então, verso 32 vai dizer: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem era. Ok? Então, isso daqui é um resumo que o autor está colocando daquilo e das atividades de Jesus naquele lugar. Verso 35, a partir então do verso 35 ao 39, o texto fala que Jesus prega nas sinagogas também daquela região. Então, verso 35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Todas as pessoas estavam procurando Jesus, a fama dele crescia, e evidentemente que a fama dele crescia, ele começava a se tornar importante, ele estava no momento, inclusive, de muito sucesso ministerial, porque imagina, alguém fazendo milagres e distribuindo milagres gratuitamente no meio do povo, essa pessoa vai ser eleita. As pessoas vão querer que esse seja o governador, que esse seja o rei, que esse seja aquele que esteja diante delas. Você está dando às pessoas aquilo que elas mais necessitam e aquilo que elas mais buscam. Então, é claro que as pessoas continuavam a trazer os seus enfermos e os seus acometidos de todos os males e também os seus endemoniados, e Jesus os curava e a fama de Jesus cresce. Mas Jesus, ele não está ali para estabelecer a fama dele. Ele não está ali para estabelecer o sucesso do nome, o sucesso ministerial. Ele está ali de acordo com a missão que o Pai lhe deu. E ele sabia que ele precisava pregar o evangelho do reino. É assim que outros textos vão se referir a esse momento da caminhada de Jesus, o evangelho do reino a outras cidades, a outros lugares. Então, ele se levanta com os discípulos e vai aos povoados vizinhos para que também ali eles tenham acesso, também ali seja pregado o evangelho do reino. E aí o verso 39 também é um verso que resume esse bloco, está dizendo: então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Ok? Então, até aqui você está me acompanhando nessa leitura. O texto vai falando desse poder e dessa autoridade de Jesus diante dessas circunstâncias. E aí o texto também nos apresenta a cura de um leproso. E aí é exatamente na cura do leproso que eu quero me deter um pouco mais. Ok? Eu quero ler com você o texto. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Se o Senhor quiser, pode. Então ele está falando com uma linguagem de alguém que tem poder. Basta querer. E Jesus, profundamente compadecido, a palavra que a gente usou lá no início, profundamente compadecido, Jesus estende a mão, toca nele e diz à autoridade: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo severamente, logo despediu e lhe disse:
olhe, não conte nada a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. Claro, ele não conseguiu ficar quieto, o que aconteceu com ele não foi nada comum, e por isso ele não se conteve e começa a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro dele. O texto então fala da cura desse leproso, e eu quero me deter na cura desse leproso para perceber como que o autor está apresentando para a gente o rei messiânico, o rei compassivo, aquele que vem para a salvação do seu povo e para a salvação de todos nós, e quais são os entraves, quais são as dificuldades que ele passa dentro dessa dinâmica de caminhada. E aí eu quero usar os estudos e as conclusões de um teólogo americano, esse teólogo americano nascido na Rússia. Então eu estou apresentando aqui o nome, algumas credenciais dele, porque ele tem uma perspectiva em relação a esse milagre específico. Ele vai dizer, a partir dos seus estudos e a partir da sua compreensão da teologia judaica, do conhecimento judaico, que esse é um milagre messiânico, é chamado assim, é um milagre identitário do Messias. O Messias esperado pelo povo de Israel, segundo a compreensão, segundo a tradição entre os religiosos, esse Messias, ele teria poder sobre determinadas circunstâncias. Existem outras curas e outros milagres que talvez outros milagreiros e outras circunstâncias pudessem apresentar e talvez até outros poderem fazer, por algum poder, por alguma invocação, alguma coisa que pudesse acontecer de maneira até sobrenatural. Mas existem milagres que só o Messias poderia. E essa é a tese dele nos estudos e na compreensão. De que, em relação ao leproso, a expectativa era que só o Messias poderia curar um leproso. Só o Messias, por exemplo, poderia curar uma pessoa possessa de um demônio mudo. Só o Messias poderia curar essa pessoa. E outros milagres também que ele vai vendo como selos autenticatórios da presença do Messias no meio do povo. Ok? Então, primeiro a gente precisa entender um pouco da questão da lepra e do leproso. A lepra a gente chama comumente de lepra, a Bíblia está chamando comumente de lepra. Hoje a gente tem outros nomes, por exemplo, hanseníase é um nome que foi apropriado por conta do médico que pesquisou a doença e é uma doença, inclusive, que carrega muito desse estigma social, dessa dificuldade social, tanto naquele tempo quanto no nosso tempo ainda carrega muito esse estigma social. Talvez hoje menos o estigma religioso, mas a gente sabe que todas as doenças da antiguidade, elas eram vistas também como uma espécie de punição, uma espécie de punição pelo mal que eu fiz ou pelo mal que os meus pais fizeram. Então o texto que eu coloquei aqui para você é que no mundo antigo, a figura de uma pessoa com lepra era a imagem de alguém amaldiçoado por Deus e pelos homens. O leproso, ele provocava medo, e é claro que ele provocava medo, tanto porque a lepra era contagiosa, considerada contagiosa, e porque ela tornava a pessoa impura e precisava estar afastado do ambiente religioso e do ambiente social, inclusive. Quem tocasse em uma pessoa leprosa era tido como impuro e em situação de pecado, conforme o texto lá em Levítico 13. Levítico 13 e 14 fala o texto de Levítico está falando das impurezas e fala sobre as pessoas contaminadas pela lepra ou as pessoas curadas pela lepra
de lepra, segundo o Levítico 14. Eu estou usando a terminologia lepra e não hanseníase porque eu quero usar a terminologia bíblica e como a Bíblia classifica. Até porque a Bíblia não tem o aparato científico para especificar que doença é o quê e que marca é exatamente o que. Ela designa um conjunto de ulcerações na pele e alguma coisa nesse sentido, como lepra. Ok? No Novo Testamento, como eu já disse, havia também a compreensão de que somente o Messias, não qualquer pessoa, somente o Messias poderia curar um leproso, segundo a compreensão do teólogo russo. Então, ela é identificada, esse milagre é identificado como o primeiro milagre exclusivo e identificatório do Messias. Okay? Levítico 13 e 14, como eu já disse, eles tratam a respeito da pessoa afetada pela lepra. Os líderes religiosos judaicos, então, a partir desse texto de Levítico 13 e 14, eles inventaram uma série de outras determinações para a pessoa que tivesse com lepra. O texto fala sobre uma série de procedimentos, tanto procedimentos para investigação se a pessoa tinha lepra. Depois você faça isso. Leia lá Levítico, pare, leia Levítico 13, leia Levítico 14. Então, todo o processo de que o sacerdote teria, e era o sacerdote que atestava, não era um médico, era um sacerdote que atestava se estava com lepra, não estava, todo o período de observação, toda a quarentena, né? Já existia uma espécie de quarentena, um período de afastamento, 7 dias para averiguar aqui, outros 7 para averiguar ali. Então todo esse processo que está colocado na lei, colocado na Torá, ele vai ser intensificado por aquilo que a gente já estudou, a questão da Torá oral, a questão das tradições, das jurisprudências que foram se desenvolvendo. Então os religiosos começam a colocar uma série de outras questões a respeito da vida do leproso. Então, por exemplo, uma das leis dizia que a distância mínima que alguém podia ficar de um leproso era de 2 metros. Eles colocaram isso. Mas se estivesse ventando, a distância mínima era cerca de 45 metros. A Bíblia dizia que os leprosos deveriam morar fora do acampamento, mas os estudiosos do Talmud diziam, com base na lei, que os leprosos deviam viver fora dos muros da cidade, muito mais isolados. Por isso, quando um líder judaico ele via um leproso dentro da cidade, ele jogava pedras nele, então eles eram apedrejados pelos líderes, pelas multidões, se eles estivessem circulando na cidade, e dizia para ele, vá embora, não contamine outras pessoas. A pessoa também, como leprosa, ela tinha que ter uma série de procedimentos, ela não podia caminhar de qualquer maneira, precisava se anunciar, dizer que era leprosa, dizer que era impura. Então, Levítico 13, 14 mostra isso para a gente de uma maneira bem interessante. Qual é o grande desafio nessa questão da vida do leproso? Você tem uma pessoa que vai ter um fardo enorme na sua caminhada porque ela é completamente isolada. A gente está em épocas de pandemia e a gente já percebeu o quanto o isolamento compulsivo, o isolamento compulsório, o isolamento obrigatório, ele é difícil. Ele é difícil. Imagina uma pessoa tendo sentenciado sobre a sua vida estar isolada das outras imediatamente, uma vez que ela seja diagnosticada com aquele tipo de doença, da sua família, se tivesse filho, se tivesse esposa, do convívio das suas gentes e da religião, inclusive. E da religião, de Deus, afastado de Deus. Deus não o olhava, Deus não o encontrava. Ele não podia oferecer algo pelo seu pecado, ele não podia manter culto, ele precisava manter distanciamento. Então eles vão passar por esse tipo de exclusão, uma exclusão geográfica, que é extremamente dolorosa, uma exclusão social,
que eles não podem se relacionar com parentes, extremamente dura, difícil, e uma exclusão espiritual, uma exclusão religiosa. Ele era taxado, ele era dito dele que ele era impuro. E pior ainda, ele não era somente impuro, ele era portador da impureza, quer dizer, ele era um agente de contágio ambulante. Se ele toca em alguém, se alguém o toca, se ele se aproxima de alguém indevidamente, inadvertidamente, essa pessoa também se torna impura. E pode se tornar não somente impura religiosamente, pode se tornar leprosa. Pode se tornar leprosa, é um mal. Essa pessoa de fato vive uma dor enorme na sua caminhada. E aí a gente tem o nosso texto. O nosso texto ele também é retratado por Mateus, por Lucas, os evangelhos sinóticos, ok? Então, Mateus e Marcos, eles declaram de uma maneira mais simples, mais direta, que o homem era leproso. Lucas, que na tradição é compreendido como médico, ele vai dizer que o homem está coberto de lepra, possivelmente coberto de lepras. Isso mostra, de alguma forma, a doença no seu estágio talvez mais avançado, o seu estágio mais agudo, já intentando talvez contra a vida daquele homem. Assim. E bastante difícil. Para que houvesse uma transformação, uma cura, essa cura precisava ser de fato completa, de fato real, porque ele já se encontrava coberto de lepra. E aí o texto diz que ele se aproxima do Senhor, chama o Senhor, grita, diz a alta voz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E aí ele enxerga de alguma forma alguma autoridade ou autoridade em Jesus para aquilo, talvez por causa daquilo tudo que ele está ouvindo. E o texto, de uma maneira muito bonita, o texto vai dizer: e Jesus, profundamente compadecido, estende a mão e toca nele e diz: quero sim, fique limpo. Jesus precisava estender a mão e tocar. Nem todos os milagres Jesus faz tocando. A gente já falou do endemoniado, parece que Jesus deu uma ordem somente. Tem outros milagres que Jesus faz à distância. Jesus precisa, para fazer algum milagre, ele precisa tocar, ele precisa se aproximar dessa maneira. Isso é uma manifestação de afeto, é uma manifestação de cuidado, é uma manifestação de proximidade, de presença, como ele fez com a sogra de Pedro, inclusive. Ele, profundamente compadecido, estende a mão. E não somente estende a mão, ele toca nele. E é um escândalo, porque ele toca no intocável, naquele que não pode ser tocado de maneira nenhuma. Ele toca no leproso e ele disse: sim, eu quero, fique limpo. O que é bonito é que Marcos usa uma palavra, eu coloquei aqui para a gente olhar, uma palavra no grego para tentar expressar isso que a gente traduziu por movido por profunda compaixão. Essa palavra aqui, que está em vermelho, e ela é transliterada aqui, né? Splachnizomai. Essa é a palavra em grego. E o significado dela, de uma maneira bem simples, é ter as entranhas ansiosas. Para tentar traduzir essa palavra, é que foi colocada essa inscrição toda, ou essa frase toda: movido por profunda compaixão, splachnizomai, ter as entranhas revolvidas, ter as entranhas ansiosas. Mas que ansiedade é essa, assim?
é uma tentativa de tentar entender, tentar dizer o significado da palavra. Então essa metáfora, ter as entranhas, né, ela expressa uma espécie de emoção interna intensa, que nos toca naquilo que é de mais profundo em nós, porque as vísceras, as entranhas, sempre foram colocadas como no mesmo lugar que a gente coloca hoje, por exemplo, coração. Quando a gente fala do coração afetado, do coração tocado, do coração dilacerado, do coração ferido, a gente está falando também, no mundo antigo eles falavam também das entranhas. Então Jesus foi profundamente tocado nas suas entranhas. Uma outra expressão, um outro lugar que uma expressão parecida como essa acontece, no Novo Testamento tem alguns outros lugares, pelo menos mais 12 ocorrências, mais 11 ocorrências, mas no Antigo Testamento a gente tem, por exemplo, o texto de Gênesis, no capítulo 43, verso 30, naquele episódio de José com seus irmãos e diante do seu irmão Benjamim. Diz o texto lá em Gênesis que José ele se apressou, pois as suas entranhas doíam pelo seu irmão. E diz o texto que depois disso ele vai chorar. Ele está naquele momento vendo todo o esforço dos irmãos para que José não ficasse com Benjamim e não deixasse que Benjamim pudesse de novo voltar para o pai. O pai ia possivelmente morrer de dor pela ausência daquele filho. E aí o texto está falando sobre isso, sobre compaixão, sobre ter as entranhas revolvidas pelo outro, pela dor do outro, pela tristeza, pela situação que o outro se encontra. Por isso, um significado que eu te dou para compaixão, compadecer-se, significa partilhar compaixão, partilhar o sofrimento, participar do sofrimento do outro, participar da dor do outro, participar daquilo que o afeta, daquilo que afeta o outro. Jesus ele vai dar, depois que ele é curado, dá uma ordem a ele para que ele se apresente ao sacerdote, e isso, o texto de Levítico estabelece exatamente isso, é a partir do sacerdote que a pessoa ela tem que se mostrar para ser examinada, ela vai ter um período de reclusão, ela vai ser declarada pura ou impura, dependendo dos resultados desse período, e se ele for declarado impuro, as roupas dele devem ser rasgadas, devem ser descartadas, os cabelos deixados sem pentear, a mão na boca, e ele deve gritar: impuro, impuro! E será impuro durante todos os dias que a praga estiver nele, e estará impuro, ele habitará só, e sua habitação será fora do arraial. Isso daí é o que diz lá a lei. Ok? No Levítico 14 vai dizer que caso se perceba que essa pessoa foi curada, ela deve se apresentar ao sacerdote, o sacerdote deve atestar a purificação e aí a pessoa deve oferecer sacrifícios de ação de graças a Deus por aquilo que aconteceu com ela, sacrifício pelo pecado dela e uma série de outros sacrifícios que os sacerdotes vão impetrar naquele momento ali. Então aquilo que Jesus diz para ele faz parte daquilo que já está na lei. Ainda que na história deles, no Novo Testamento, e desde aquilo que aconteceu, por exemplo, com Naamã, Miriam, não se via leproso sendo curado. Por isso os religiosos tinham essa impressão, essa percepção de que somente o Messias poderia fazer tal milagre. Somente o Messias. Então, o que em geral acontece quando
esse tipo de movimento começava a acontecer e as populações começavam a fluir a alguém que se dizia enviado de Deus, porque muitos messianismos existiam naquela época. Muitos outros que se intitulavam Messias, Libertadores e por aí vai. Então, o Sinédrio, e a gente já sabe o que é Sinédrio, ok? Volta nos últimos estudos, você vai ver. O Sinédrio, ele tinha uma lei e ele impetrava um processo de investigação quando esse tipo de movimento começava a acontecer. Então, esse processo de investigação tinha pelo menos duas fases. A primeira fase é um processo de observação. Eles observavam e investigavam o que estava sendo dito, o que estava sendo ensinado, o que estava sendo feito em relação àquilo que eles ouviram. Então, os milagres de Jesus começam a atrair os religiosos porque eles começam a tentar entender o que está acontecendo, observam de maneira cautelosa, fazem determinadas palavras, participam ali, ficam ali em todos os momentos onde Jesus está fazendo esse tipo de ação, eles estão ali se aglomerando, presentes ali, tentando entender o que está acontecendo. E aí muitos amando exatamente do Sinédrio, com um processo de investigação sobre essas questões. Isso não é exclusivo, por exemplo, do Sinédrio. Ainda que não seja um Sinédrio, lá em Atos 8, depois você pode ler Atos 8, a partir do 1, vai falar que quando o evangelho vai para Samaria, por conta da pregação que Filipe leva, muitos sinais, maravilhas, e o evangelho é pregado em Samaria. Então, lá em Jerusalém, os apóstolos, eles decidem mandar Pedro e João lá para ver o que estava acontecendo. Era quase que isso também uma fase de, vamos lá averiguar o que está acontecendo. Então é isso que vai acontecer nesse momento. A observação poderia chegar a uma conclusão de que aquele movimento não era significativo, aquele movimento não tinha nenhuma expressão, era um movimento que terminaria por si só. Ou eles poderiam ficar com a pulga atrás da orelha. E foi isso que aconteceu, ficaram com a pulga atrás da orelha. Essa segunda fase, então, é uma fase de inquirição. E nessa fase eles pegam a pessoa, interrogam os membros do movimento, levantam questões e tentam descobrir de que maneira essas alegações elas deveriam ser aceitas ou deveriam ser rejeitadas. Essa situação toda levanta, sim, a atenção do Sinédrio. Quando Jesus resolve fazer os milagres que faz, e sobretudo esse primeiro milagre de identificação, ele sabe que começou a contagem regressiva para a sua morte. Ele sabe que entrou no caminho da rota de colisão com a sua morte. Porque esse milagre deflagra a atenção do Sinédrio em todos os momentos, em todos os passos de Jesus. Quer ver aonde a gente percebe isso? A gente percebe isso na reação que a liderança religiosa vai ter em relação ao texto. Se você ler um outro texto que a gente vai estudar numa outra semana, lá no capítulo 2, a cura do paralítico em Cafarnaum, Jesus ainda em Cafarnaum, a cura do paralítico. Marcos e Mateus, elas vão apresentar essa cura, mas Lucas vai detalhar sobre a audiência da cura do paralítico em Cafarnaum. Então Lucas, no capítulo 5, verso 17, vai dizer: e aconteceu que naqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, da onde? Que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Olha a distância que os caras percorreram. Doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias para observar Jesus. Quase que uma conferência de todos os religiosos. Por que todos os religiosos foram atraídos àquela situação ali específica? Lá em Cafarnaum, no norte, lá na Galileia, gente de Jerusalém. Por que eles estavam interessados?
Por que que eles estão ali todos diante de Jesus? E Marcos registra esse milagre da cura do paralítico, e Lucas também, e Mateus também, exatamente depois da cura do leproso. Provavelmente eles estavam ali porque eles perceberam que esse era um milagre exclusivo e identificatório do Messias, de acordo com os próprios ensinos do Sinédrio, com os próprios ensinos dos religiosos. Então eles precisavam ver para confirmar se de fato era milagre, o que estava acontecendo ali naquele meio. Por isso que todas as palavras deles é para jogar Jesus contra a compreensão da lei, contra Deus e contra a compreensão que eles tinham a respeito do Messias que Deus enviaria. Jesus, quando fez esse milagre, ele sabe que ele acionou a atenção religiosa de todo Israel sobre ele. E ele estava debaixo de ódio, debaixo de perseguição e debaixo de uma tensão muito grande em relação à sua vida, em relação à vida dos seus discípulos. Por isso ele se move com muito cuidado. Mas ele continua pregando e afirmando a sua mensagem de salvação. A gente está terminando, e o que eu posso concluir dessa leitura que nós fizemos desses textos e desse texto mais especificamente? Quero trazer para você algumas conclusões. E aí, primeiro apresentar para vocês que, para Marcos, Jesus, então, ele é o Rei Messias. Ele é aquele que tem autoridade e poder. É o rei que entra na história com autoridade e poder. Ele tem autoridade no ensino, naquilo que fala, no seu conhecimento. Autoridade não como os outros, é uma autoridade única, vinda de Deus. Ele tem autoridade sobre os espíritos imundos. Ele tem autoridade sobrenatural, sobre as coisas que acontecem e sobre os espíritos que de alguma forma estão soltos e não se colocam debaixo de autoridade de ninguém. Ele tem autoridade sobre espíritos imundos. E ele tem autoridade sobre todas as enfermidades, ele tem autoridade sobre as enfermidades. Marcos está apresentando para a gente o Rei Messias, que tem autoridade sobre todas as coisas. A segunda coisa que eu quero te dizer também é que Marcos nos mostra que esse Rei Messias, que tem autoridade sobre todas as coisas, ele nos vem e oferece o reino gratuitamente, o seu governo de maneira gratuita, o evangelho, a salvação de maneira gratuita a cada um de nós. A quem? Aos rejeitados, aos doentes, aos impuros, aos perdidos, aqueles que ninguém mais quer e que ninguém mais queria. Jesus se aproxima de todo aquele que se percebe doente e Jesus dá a eles a compreensão, o acesso à salvação e ao reino. E esse reino, quando ele chega na história, ele já chega lutando contra as forças do mal e da maldade, destruindo a obra do mal, do pecado e da maldade, restaurando nas pessoas aquilo que elas deveriam ser, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Então é um reino que restaura, é um reino de restauração, é um reino de renovo, é um reino que renova. Por isso as transformações, por isso os milagres, por isso um demônio precisa ser expulso da vida e do corpo de uma pessoa, porque uma pessoa não foi feita para ser morada de demônios. Uma pessoa não foi feita para viver a vida afastada com determinadas dores e doenças. Jesus, ele restaura a ordem e o governo de Deus, e os milagres vão, de alguma forma, apontando para esse reino que já chegou na história. E o reino, esse reino oferecido, ele já é um enfrentamento contra o mal e todas as suas consequências. As consequências do mal que a gente vê, o sofrimento, a dor
e a morte. E quando eu falo de morte, não é somente de morte física, mas também a morte espiritual, que é a pior e derradeira morte. Porque esse reino, ele luta contra o pecado. E é o pecado que levou o homem à morte que nos leva à morte. E é o pecado que nos faz separação em relação a Deus. E é exatamente para aniquilar as consequências do pecado que Jesus vem e Jesus se coloca. Por isso eu quero ainda dizer para você um pouquinho sobre os milagres de Jesus dentro desse ambiente. Porque a gente fica muito impressionado com os milagres, né? Com as curas, com aquilo que Jesus está fazendo. Mas eu preciso dizer algumas coisas. E a primeira delas é que os milagres, eles não acontecem de maneira gratuita, no sentido de banalizada. Os milagres, eles são instrumentos do reino. Eles estão a serviço do reino de Deus. Os milagres, eles são autenticadores do reino que chegou. São demonstrações visíveis do amor do Messias, do amor de Deus, do amor do Rei, sobre toda a existência que veio para salvar o ser humano. Os milagres são essas manifestações de Deus presente e de Deus conosco, mas um Deus interessado em nós, e o milagre é um anunciador da sua presença. A segunda coisa que eu quero te dizer sobre os milagres, então, é que os milagres, eles não são demonstrações de poder para o espetáculo. Ele é a manifestação da compaixão de Deus a nós. Ele não é usado para o espetáculo, ele não é usado para encher lugares, ele não é usado para trazer multidões. As multidões vêm sim, elas vêm porque elas estão acometidas de todos os males, mas Jesus não usa isso como subterfúgio para a sua caminhada e para a sua pregação, inclusive para a sua proclamação. Inclusive tem uma coisa muito interessante que um amigo meu me chamou a atenção, o pastor Leclerc, numa pregação dele, ele vai dizer que quando Jesus faz milagre, junta a gente. Quando Jesus prega, espalha a gente. Porque a gente quer se aproximar do milagre, mas a gente não quer se aproximar da pregação dele, que é dura, que é difícil, contra o nosso pecado e contra o nosso ego. Os milagres, eles não são demonstrações de espetáculo. Eles não são para prender as pessoas. Eles não são para angariar lugares cheios, para dizer que o poder de Deus está ali porque tem um monte de gente e tem milagre acontecendo. Eles não são instrumentos para serem usados dessa maneira. O que Jesus está denunciando e o que Marcos está denunciando na religião de Israel? Jesus está denunciando que uma religião sem compaixão perdeu Deus de vista, ainda que tenha a Bíblia aberta, isso que eu estou falando, tenha templo aberto e tenha atos religiosos. O que Marcos também está mostrando é que o Messias compassivo, ele está dizendo para a religião, para os religiosos, para aqueles que têm a Bíblia nas mãos, tem a palavra de Deus nas mãos, tem todas as interpretações da palavra, vivem segundo os preceitos que eles dizem viver da palavra. A compreensão de Deus e os atos litúrgicos, os atos religiosos fazem parte do cotidiano deles, desde que eles acordam até a hora que eles dormem, mas lhes falta compaixão, perderam de vista o amor, perderam de vista a compaixão e por isso perderam Deus de vista. Perderam Deus de vista. Por isso me é estranho alguém dizer que é cristão dentro de qualquer sociedade que seja, que não seja profundamente afetado pela dor do outro. Seja esse outro quem quer que seja. Na sociedade que nós vivemos, a violência contra a mulher, a violência contra o homossexual, a violência contra o pobre, a violência contra o desprotegido, a violência contra qualquer pessoa, não pode ser justificada de maneira séria pela compreensão bíblica
e por Jesus. Pode ser justificada por uma série de outras questões. Até porque os religiosos, na sua caminhada, infelizmente, na história da religião cristã, ocidental, sobretudo, infelizmente, existem diversos episódios de muita violência, de pouquíssima compaixão. E a pergunta nossa é: será que Deus está nisso daí? Será que abrir versículo e falar versículo e só isso fala e atesta que Deus está presente? Será que igreja aberta e um monte de sinal acontecendo mostra Deus presente? Os sinais, eles não são instrumentos para gananciosos. Os sinais e os milagres não são instrumentos para gente que quer ter poder e buscar poder. Os milagres são anúncios de que Deus está presente no meio do povo, que Deus toca a todos e chama a todos e que Deus quer salvar, transformar, restaurar a todos. E eu quero terminar ainda dizendo que os milagres, eles sempre seguiam na direção da dignidade das pessoas e não em sua ridicularização. Pessoas precisam ser tornadas dignas. Perdemos a nossa dignidade no pecado do Éden, mas Deus enxerga em nós a maneira como e a semente que nos deu de como nós fomos criados. Por isso Jesus, ele é uma unanimidade em qualquer sociedade, ainda que haja uma crítica contra determinadas posturas da igreja, há uma espécie de olhar sobre Jesus, porque não se vê na postura do Cristo nenhum tipo de ação que pudesse ridicularizar e destruir uma pessoa. Ele sempre caminha na questão da dignidade. E aqueles que ele, em geral, critica são os religiosos. Porque os religiosos, eles se colocam numa posição que acham que já tem tudo, porque acham que tem Deus. A gente vai falar mais sobre o religioso na próxima semana. Deus abençoe, Deus te dê uma semana de paz e que esse texto possa te inquietar como me inquieta. Pai bendito e amado, nós mais uma vez nos debruçamos diante da Tua palavra e clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Cuida do nosso povo, cuida da nossa igreja, cuida do nosso país e nos ensine e nos ajude como gente Tua a viver e a pregar o evangelho da salvação, da transformação, da vida nova, a partir da maneira como Cristo viveu e pregou, e não a partir das nossas próprias convicções e conclusões. Joga por terra toda religiosidade danosa, religiosidade maldosa, religiosidade impura, religiosidade pecaminosa, que possa nos fazer perder de vista quem Cristo é, quem o Senhor é. Nos submetemos ao Teu senhorio, Senhor nosso. Guarda as nossas casas, os nossos filhos, a nossa igreja. Nós choramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.